Nesta edição, falamos da campanha dos militares no Girabola 2012, que lhes corre feição, visto ainda só somarem um desaire em 8 jornadas. Passamos em revista jogos recentes disputados por várias equipas de handball que atuam, e bem, em nome do 1º de agosto. Lá mais para o fim conversaremos em exclusivo com um dos superiores dirigentes desta agremiação desportiva com história. Mas, primeiro, o futebol. O 1º de agosto apresentou-se no seu estádio, 11 de novembro, com a ambição de vencer para poder vir a assumir a liderança do Girabola 2012, Campeonato Nacional de Futebol da 1ª Divisão. Como tem sido hábito, o 1º de agosto entrou muito forte, assumindo desde o apito inicial a iniciativa e despesas do encontro, ao mesmo tempo obrigando o recuo do adversário para o seu meio-campo. As jogadas de ataque e contra-ataque que os militares iam construindo não gozavam da merecida finalização, isto porque ia faltando eficácia nos movimentos ofensivos para concretizar em golos as oportunidades criadas pelos pupilos de Romeu Filemón. Porque a formação do recreativo se via constantemente a ter de correr atrás da bola, era naturalmente a equipa mais faltosa em campo. Tanto assim que à passagem do 17º minuto, uma mão à bola por um dos jogadores de amarelo levou o árbitro da partida a assinalar o castigo máximo a favor do 1º de agosto. Grande penalidade que foi transformada por Mingo Bile e que deixou os militares em vantagem no marcador. Com este resultado se foi para intervalo e com este resultado se cumpriu toda a segunda parte, onde não houve mais golos, apesar do muito futebol jogado por ambas as equipas, pese embora, por vezes, demasiado faltoso. O jogo terminou com o resultado de 1-0 e a vitória do 1º de agosto sobre mais um adversário de peso no campeonato. Recuperamos agora o essencial de mais um jogo caseiro do 1º de agosto. Este a contar para a 7ª jornada do Girabola. Diante do Recreativo do Libolo e no 11 de novembro, os rubro-negros, que ainda não haviam perdido nesta edição do Campeonato Nacional de Futebol da 1ª Divisão, viram a sorte ser-lhe madrasta. O Recreativo do Libolo, campeão em título, entrou melhor no jogo e criou a primeira ocasião de perigo iminente logo aos 30 segundos. O 1º de agosto também chegou ao ataque, procurando atingir o mais cedo possível os seus objetivos na partida dirigida por um árbitro internacional. A equipa de Romeu Filemón tudo fazia para não ver violadas as suas redes e manter o estatuto de invencível nesta edição da principal competição nacional de futebol de Angola. Só que pela frente tiveram um Recreativo do Libolo que também ainda não perdeu um único jogo nesta campanha do Nacional e tinha como objetivo não permitir aos anfitriões e crónicos candidatos ao título do Girabola 2012. Assim sendo, numa primeira parte jogada taco a taco, acabou por ser o campeão nacional o mais feliz ao inaugurar o marcador à passagem do minuto 44, na sequência de um livre. A defesa do 1º de agosto não foi capaz de retirar a bola de uma confusão próximo da linha de golo e o jogador do Libolo acabou por tocar para o fundo da baliza. Na etapa complementar, o 1º de agosto teve outra disposição e chegou com mais frequência à baliza defendida por Landu, na busca do empate, no mínimo. Os militares pressionaram bastante a defesa contrária, mas o guarda-redes Landu esteve sempre atento e evitou o empate. 1-0 a favor do Libolo e a primeira derrota do 1º de agosto no Girabola. O estádio dos Coqueiros, com uma boa casa, assistiu ao quebrar da invencibilidade do Santos Futebol Clube diante do 1º de agosto, 5 anos depois dos últimos 2 triunfos dos militares. O 1º de agosto mostrou que pretendia vencer. O primeiro sinal de perigo surgiu com 2 tentativas de remates consecutivos, primeiro por Nandinho e depois por Mingo Bile, com a bola a ir para fora. Fruto desse domínio, que o 1º de agosto começou a exercer, Mingo Bile, aos 11 minutos, desviou de cabeça na sequência de um bom cruzamento de Amaro e fez o primeiro golo do jogo.
Os militares a ganhar e fruto da sua maturidade competitiva que os levou ao segundo golo aos 43 minutos. Bena, que após recepção da bola rodou e de pé esquerdo bateu Gerson no 2-0, resultado que levou as equipas para o intervalo. Já na segunda parte, os militares, que continuaram a mandar no jogo, desperdiçaram em duas ocasiões oportunidades claríssimas para ampliar. E como quem não marca sofre, o Santos reduziu aos 71 minutos por intermédio de Vigor, que aproveitou bem uma falha do setor defensivo militar. Esse golo galvanizou os santistas, mas por pouco tempo, já que o 1º de agosto chegou ao terceiro golo e novamente por Bena, que a ponta de lança apareceu no lugar certo, em festa. Os exigentes adeptos militares ainda viram o Santos voltar a marcar. Aos 80 minutos, com a barreira militar mal posicionada, Edson atirou em jeito e fez o segundo, reduzindo a vantagem dos militares. Os 10 minutos finais do desafio tiveram o Santos a carregar à procura do golo do empate e o 1º de agosto a fazer tudo para garantir os preciosos 3 pontos, situação que acabou por se concretizar. Com esse triunfo, o 1º de agosto manteve o terceiro lugar da tabela classificativa geral, agora com 17 pontos, ao passo que o Santos se manteve com os seus 11 na 8ª posição. Mostramos-lhe agora os resultados mais recentes, averbados pela equipa de Romeu Filemon, que apenas sofreu um desaire em 8 jornadas disputadas até ao fecho desta edição. Nas outras 7 rondas cumpridas nesta edição do Girabola, o saldo é bastante positivo: 5 vitórias e 2 empates. Pouco público para um bom duelo na arena handebolística luandense e nacional. 1º de agosto, Interclube bateram-se para a terceira jornada do Campeonato Provincial de Handebol de Luanda. Os militares, sem contar com 4 pedras importantes na manobra da equipa, sentiram dificuldades ante um Interclube reforçado para a época 2012, na tentativa de conquistar o primeiro título nacional em junho próximo, na província de Bengala. O início da partida, este foi melhor para a turma da polícia, que chegou a ganhar por 3 golos de vantagem. Mas, mesmo desposados de algumas das suas melhores peças, os rubro-negros não se fizeram rogar e, depois de acertar na defesa, o ataque também acertou sobre liderança do camaronês William. Fruto do ressurgimento, os militares foram para o intervalo a vencer por um escasso gol, 14-13. A segunda parte teve o jogo mais dividido, de parte a parte. Ora marcas tu, ora marco eu, caracterizou a segunda meia hora. 27-27, num final de partida eletrizante. Eletrizante até pela forma como ambas as equipas se empenharam na quadra de jogo, visando sair dela com a vitória. Após o encontro e a nossa equipa de reportagem, falaram José Pereira, do Interclube, e Felipe Cruz, do 1º de agosto, com o técnico militar a lamentar as ausências no seu plantel. Parabéns aos meus jogadores e, obviamente, aos jogadores do 1º de agosto. Fomos nós que complicamos o jogo realmente, temos o jogo controlado. 4 minutos no final do jogo estamos a ganhar por 2 bolas. Mas infelizmente nós, algumas falhas técnicas e falhas de finalização, ficamos nas bolas dos 6 metros, nosso jogador não conseguiu concretizar e em contra-ataque o 1º de agosto reduziu para uma bola. E daí criou, na parte final do jogo, criou algum nervosismo aos meus jogadores que não souberam gerir o resultado. Daí, este empate, mas há que dar os parabéns às duas equipas. A equipa lutou, deu o seu melhor, valeu pelo esforço, pela dedicação, e eu só devo dar parabéns aos meus jogadores pela forma brava como encararam o jogo, porque não foi fácil. Do outro lado tem 16 jogadores, conseguem rodar, e nós fomos fazendo aquilo que pudemos, gerindo o esforço, mas no fundo foi um bom jogo. Eu devo estar feliz por aquilo que a minha equipa produziu aqui hoje. As equipas do 1º de agosto e do Asa jogaram na quadra de jogos do Gama para
para a terceira jornada do Provincial de Handball Sênior Feminino de Luanda. O jogo, disputado numa toada bastante equilibrada, como sempre, quando estas duas agremiações se encontram, onde tanto as militares como as aviadoras procuravam marcar e garantir o adiantamento no placar. A experiência de Alzira Barros e Naira Almeida, aliada à velocidade de Carolina Moraes e Rossana Kitongo, cedo começaram a ditar as regras do jogo. As aviadoras, com Edith Bunga e Isabel Guialo em grande referência, procuravam responder à altura, mas esbarravam sempre na bem arrumada estrutura militar. A diferença de golos manteve-se por largos períodos, numa curta vantagem de apenas 2 golos, sempre a favor das militares, terminando em 11-9 ao intervalo. Na segunda parte do jogo, as aviadoras, reagindo à desvantagem dos primeiros 30 minutos e aproveitando alguma desconcentração das militares, conseguiram a igualdade no placar a 17 golos, uma situação que em nada abalou a bem arrumada estrutura militar. No ápice, marcaram mais golos e voltaram à liderança do resultado, que foi se dilatando cada vez mais até aos 32-23, resultado final. O campo de São Domingos, pertence da paróquia com o mesmo nome, foi palco da 6ª jornada do Provincial de Handball Feminino para as categorias de iniciados e juvenis. Na primeira partida, para iniciados, o 1º de agosto mostrou ser superior à equipa a jogar de azul, fazendo jus à fama de grande equipa. Um super disputado encontro em que a vitória sorriu ao 1º de agosto. O resultado final foi de 24-21. A segunda partida opôs as equipas juvenis das mesmas agremiações. O 1º de agosto, mais uma vez, a mostrar ser uma equipa melhor preparada, defensiva e ofensivamente, com jogadas de surpreender. Ao intervalo, o resultado sorria a favor das militares. Na segunda metade, nada mudou. A EPAL continua a procurar os caminhos para a baliza, ao passo que as militares marcavam de forma tímida, mas mantendo sem perigo a vantagem trazida da primeira metade. Mais um encontro cuja vitória sorriu à formação do 1º de agosto. As equipas principais do Petro de Luanda e do 1º de agosto, em voleibol sénior feminino, protagonizaram este sábado à noite, na sala de jogos do Eixo Viário, mais um jogo grande no encerramento do torneio de abertura da capital do país. Com as duas equipas a contar com as suas principais jogadoras, esperava-se por um grande equilíbrio, tanto na maneira como seria jogada a partida, como no placar. O primeiro set, demonstrando exatamente esse equilíbrio, terminou com apertados 25-21 para as petrolíferas. Esperava-se pela reação das militares que, a perder e não pretendendo deixar os seus créditos em mãos alheias, puxaram dos galões e acabaram por vencer o segundo set por difíceis 25-22. Empatado o jogo, assistiu-se a uma maior luta, em que só mesmo o último bolar poderia decidir a partida. As petrolíferas, mais felizes, voltaram a vencer desta por 25-23 e passaram a estar em vantagem por 2-1. O quarto e último set acabou por voltar a dar Petro. As tricolores venceram não de forma tão apertada por 25-20 e conquistaram assim o primeiro troféu da temporada. Altura agora para fazermos um curto intervalo, depois do qual vamos ainda falar de basquetebol, jogos grandes e decisivos. Entrevistaremos em exclusivo o presidente da mesa da Assembleia Geral, General Nunda. E falaremos do novo portal na internet deste mítico emblema angolano. Fique por aí. Rescaldamos o que foi o primeiro jogo da primeira mão da Taça de Angola em basquetebol, disputado entre o Interclube e o 1º de agosto, no pavilhão 28 de fevereiro. Dois dos gigantes do mundo da bola ao cesto de Angola frente a frente num encontro importante, a final da Taça.
e em que nenhum deles queria ser derrotado para não partir em desvantagem para o jogo da volta desta final de competição. Depois de um primeiro quarto algo equilibrado e com vitória do Inter, mesmo que curta, o 1º de agosto foi crescendo e pegando no jogo, adiantando-se no marcador, tendo indo dilatando e fugindo em termos pontuais do adversário luandense. No final, o placar assinalava 56-94 e o 1º de agosto partia para o segundo e decisivo duelo da Taça de Angola em basquetebol em vantagem. Passamos então ao jogo da segunda mão da final da Taça de Angola em basquetebol, onde o Inter Clube, com a obrigação de vencer para forçar a finalíssima, entrou a todo o gás, com Barros a fazer a diferença. Só que os colegas iam cometendo muitos erros. Mas o Inter Clube estava mal. O 1º de agosto, embora não precisando, também não revelou estar ao seu melhor em termos exibicionais. Ao intervalo, apenas 10 pontos separavam ambas as equipas. No terceiro período, a história repetiu-se. Os rubro-negros continuavam a não se encontrar muito, também pelo facto de subestimarem o adversário e os polícias a depender da inspiração de Barro. No final dessa etapa, o resultado era a favor do Inter, 47-51. No último quarto, as duas equipas cometeram menos erros e exibiram um basquetebol mais tático, com gestão dos 24 segundos de posse de bola, jogo mais coletivo e várias jogadas ensaiadas. O tempo regulamentar terminou com as formações igualadas a 72 pontos. No prolongamento, foi determinante a experiência dos militares. Seguiram-se minutos de muita tensão, mas os pupilos de Mário Palma conseguiram gerir e vencer a partida. 80-77. O 1º de agosto conquistou assim a Taça de Angola em basquetebol sénior masculino após prolongamento, em partida da segunda mão da final, disputada no pavilhão do Rio Seco. O 1º de agosto destornou o recreativo do Libolo e ergueu o seu 13º troféu da Taça de Angola, segunda competição mais importante do calendário nacional. Fundado a 1 de agosto de 1977, o 1º de agosto, Clube Central das Forças Armadas de Angola, movimenta cerca de 13 modalidades. E no mês de abril, um novo instrumento para o conhecimento e estudo da história deste glorioso emblema angolano foi apresentado ao público. Membros de direção e funcionários do Clube Central das Forças Armadas estiveram juntos para mais um grande acontecimento na vida do Clube Militar. O novo site na internet, que vai ajudar adeptos, sócios, curiosos e jornalistas a conhecer e relatar melhor a vida do glorioso de agosto. Elísio Campos, diretor de comunicação e imagem do emblema militar, fez a introdução ao que seguiram-se explicações dos representantes da empresa responsável pelo design. Com maior visibilidade para as modalidades e a inclusão de outros serviços no site do clube, bem como a área de intercâmbio entre o clube e o adepto e o sócio. Este novo site deverá servir também como instrumento importante de pesquisa para os profissionais da comunicação social. Um portal amigo e de fácil utilização, onde tudo sobre o clube e quem com ele colabora está agora ao alcance de um clique. Uma ferramenta indispensável para uma agremiação desportiva que quer fazer a diferença no século XXI. Isso mesmo testemunhou e confirmou o nosso primeiro entrevistado. No mundo competitivo em que vivemos hoje, é importante que um clube, na dimensão do 1º de agosto, tivesse ter um importante elemento de consulta das principais informações do clube. Penso que o 1º de agosto, como os outros clubes que têm já uma página web, acabam dando um passo muito importante para não só vender a sua própria imagem, mas também divulgar as principais atividades do clube, porque um clube da dimensão do 1º de agosto a sua atividade passa
aquela fronteira apenas limitada pelo futebol, que é a modalidade rainha no clube, ultrapassa também o prestígio que o basquetebol trouxe para este clube, ultrapassa também a dimensão do próprio handball. Portanto, são várias atividades, são várias modalidades, há a componente social também que deve ser aproveitada, e acho que o 1º de agosto dá um passo muito importante para divulgar a sua imagem em toda a parte do mundo. Uma nova ferramenta que, apesar de ser indispensável no melhor funcionamento de uma agremiação ou de uma empresa, é também um meio de contacto e comunicação direto e valioso. O gestor do site do Clube Militar, Meike Neves, revelou as grandes novidades que o novo instrumento de pesquisa e ensino vai trazer ao vasto público afeto ao emblema militar e não só. E tudo com ligação às redes sociais. E atenção, porque mais está para vir. As novidades são propriamente na aparência do site e também na dinâmica daquilo que são os plantéis. Estamos a trabalhar muito naquilo que são os plantéis, primeiramente os séniores, não é? Depois os júniores são os mais imediatos, de formas que os adeptos consigam identificar quem são os seus heróis, quem são os atletas, quem são aqueles que fazem parte do 1º de agosto. Também relativamente às infraestruturas, visto que o 1º de agosto é um clube, um dos maiores clubes de Angola, em termos infraestruturais tem feito investimentos avultados, pensando no futuro propriamente, e nesse contexto estamos focados mesmo naquilo que é a interação, para que os adeptos consigam identificar-se mais e mais com as cores do 1º de agosto. Vamos ter uma secção para fotografias do adepto. Normalmente no campo nós tiramos várias fotografias das claques, então estes poderão ver-se presentes no site, poderão então ir visitar o site porque vão estar lá presentes, e também como temos fãs em toda a extensão territorial, temos um plano de fazer fotografias, porque quando vamos à rua vemos sempre adeptos de agosto, uma t-shirt e etc. Então dar uma oportunidade a esses adeptos, tal como aqueles adeptos que estão sempre nos campos, nós temos já bem identificados, e dar essa oportunidade para que sejam vistos como pessoas que vivem o de agosto, que são também 1º de agosto. Em 93 vim para Luanda e sou militar das Forças Armadas Angolanas até hoje. E tive a honra de ser nomeado chefe de Estado-Maior-General em outubro de 2010, atividade que tenho vindo a desempenhar. E por inerência disso sou presidente da Assembleia Geral do 1º de agosto, Clube das Forças Armadas Angolanas, de que me sinto orgulhoso de ser, e que vou fazer para honrar o melhor possível, com a ajuda da chefia, da direção executiva do 1º de agosto. A direção do clube sabe que desde que eu assumi a chefia do Estado-Maior-General, e por início disso sou presidente da Assembleia Geral, o presidente da mesa da Assembleia Geral do 1º de agosto, eu me predispus a dar o apoio incondicional ao clube, para que o clube pudesse desenvolver toda a sua atividade, desde a criação de condições para a formação da nossa juventude, para a formação dos nossos atletas. E como tivemos a possibilidade de o general Henrique, o Carlos Henrique, ser o presidente de direção, ele tem uma experiência de formar desde pequenos atletas na área onde ele trabalhou durante vários anos. E queremos que isso se generalize. E os resultados foram bons, queremos que isso se generalize por todas as modalidades desportivas do 1º de agosto. E assim pudermos crescer. Portanto, da minha parte, eu me comprometi em dar todo o apoio necessário para que o nosso clube alcance os objetivos requeridos. Talvez não sejam os imediatos, mas aquilo que vai permitir que ele seja o clube que nós queremos, de vitórias,
que se consolide e isso também contribuir para o desporto nacional. Os adeptos e sócios aqui, nós nós vamos fazer tudo para que possamos ser um clube de alegria, que possa dar alegria aos nossos sócios e aos nossos adeptos. Dá gosto então é um clube bom, bom, bom. Se estás conosco, diz Unami! Tica, tica, pisa, tica, tica, pisa, tica, tica, pisa, tica, 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 fecha, tica, 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 fecha, tica, 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 fecha, tica, 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 fecha, 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 fecha. Yeah! Que bom, dá gosto, que bom, dá gosto a ganhar, dá gosto a vencer, dá gosto, golenue, yeah, 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 dá gosto, dilenue, yeah, 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 dá gosto. Olha nossa caravana, interessa, olha nossa caravana, interessa, Tá bem, Capuco, olha aí. Olha no peito, Capuco, olha aí, Capuco. Com alegria, Capuco. Capuco, com alegria, Capuco. Que bom, dá gosto. Que bom, dá gosto. Dá gosto a ganhar, dá gosto a vencer, dá gosto. Golenue, yeah, yeah, yeah. Dá gosto, dilenue, yeah, yeah, yeah. Dá gosto. Epa, dá gosto então é um clube bom, bom, bom. Olha nossa caravana, interessa, olha nossa caravana, interessa, quem é do dá gosto bate palma, quem é do dá gosto bate palma, quem é do dá gosto bate palma, tica, tica, pisa, tica, tica, pisa, tica, tica, pisa, tica, 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 fecha, tica, 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 fecha, tica, 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 fecha, tica, 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 fecha, fecha, fecha. Sou Bagosto, sou campeão. Sou Bagosto, sou campeão. Sou Bagosto, sou campeão. Edu Pri. Unami.